Bom dia, bom dia. Tô tentando gravar esse vídeo aqui. Como eu disse no outro vídeo sobre o véu, a gente deve aproveitar todas as oportunidades, não é mesmo? Tô com tempo aqui, cheguei mais cedo. Eu gostaria de fazer um vídeo sobre a serpente. A serpente. é, a serpente. Muitos imaginam que pode ser uma questão realmente física, né? Ou uma analogia, né? Como eu escrevi aqui, ó. Uma grande dúvida por ver discussões sobre a serpente é se realmente em Gênesis é literal ou uma forma de analogia para sua astúcia. Só para enfatizar, eu tô aqui na frente do serviço e aqui do lado é uma avenida. Então, se vocês ouvirem algum barulho aí, espero e peço para que relevem, tá? Eu vou tentar parar de falar quando tiver algum barulho mais alto aqui. Continuando aqui, eu acredito que alguns textos podem nos ajudar a entender, assim como o significado de algumas palavras, certo? Porque nós temos em Gênesis 3:1 o seguinte versículo: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? Gravem bem essa palavra, ó, sagaz ou astúcia em algumas traduções, tá? Que é a palavra arum em hebraico. Ó o barulho, ó. A rua é assim, a rua é selvagem. O som não para, não cessa. Mas o mais importante aqui é a mensagem, né? Ela é da mesma raiz da palavra nudez. Olha que interessante, gente. Isso mesmo, astúcia e nudez se escreve no original da mesma forma. Então, o hebraico ele faz essas conexões. Deixa eu tirar o óculos aqui para não fazer reflexo. O hebraico ele faz essas conexões. Então é muito importante às vezes nós olharmos o significado da raiz, porque vai nos direcionar ao aprofundamento de certas passagens, tá? Então é uma dica que eu deixo para vocês aí que estão ouvindo, que estão assistindo. Mudando apenas a sua fonética. Olha o detalhe, é descrito a astúcia da serpente. Ela quebra a primeira ordem. Qual é a primeira ordem? O Senhor tinha falado sempre primeiro com o homem. O Senhor fala primeiro com o homem, dá a ordem ao homem. Então tem uma hierarquia. Eu falo até isso no vídeo do véu, tá? Onde Deus sempre se comunicava primeiro com o homem. A serpente, ela vai aonde? Primeiro na mulher. Entenderam o detalhe? O mal, ele é astuto, tá? Ele olha ao redor. O barulho do caminhão. Ele olha ao redor. Ele está no mundo, ele está indo para lá e para cá, como diz em Jó, né? Ele usa de um artifício com a mulher, primeiro fazendo uma pergunta de dúvida. Deus disse que não era para comer de nenhuma árvore. Então ele pergunta e faz a mulher se sentir numa posição de autoridade, de achar que entende, que ela tem controle da situação. Olha lá, a mulher se sente na autoridade. O que deveria ser um homem. Um homem deveria estar à frente dessa situação. Então a mulher quebrou essa hierarquia que o Senhor tinha estabelecido. Olha a importância da hierarquia, da ordem das coisas. Isso é muito importante. No vídeo do véu eu falo sobre isso. Mesmo se o homem estivesse ausente, a mulher deveria dizer aquilo que tinha sido instruída a se posicionar, a não comer da árvore. Certo? Não posso comer. Ah, mas o Senhor disse isso, aquilo, não importa. O Senhor falou que não era para comer. Certo? Não é para nós relativizarmos aquilo que o Senhor disse. Mas a serpente, quando disse do benefício da árvore, que a mulher seria como Deus, fez a mulher desejar. A palavra Elohim, ela, além de denominar ali a questão do Senhor, ela também faz referência a uma autoridade, a autoridades, né? Nós vemos isso no decorrer das escrituras. Moisés é chamado de Elohim, os juízes são chamados de Elohim, porque se trata de autoridade, uma autoridade que o Senhor estabelece. Então olha que incrível isso. A mulher, ela já imaginou que ela seria como Deus. Então fez ela desejar. Outro detalhe interessante é que no próprio capítulo 2:17 de Gênesis, Deus instruiu o homem a não comer. Não disse nada quanto a tocar. São detalhes interessantes que o Senhor deixa aqui na passagem. Então ele só fala que não era para comer do fruto da árvore, né? Não disse nada sobre tocar. Interessante é que o desejar, ele já é um pecado, tá? E isso o Senhor Jesus, ele nos deixa claro, né, no Novo Testamento, né? Que ele fala, se nós olharmos para uma mulher com desejo impuro, nós já estamos cometendo pecado. Então,
aqui como o desejo da mulher de ela olhar e ela viu que a árvore era boa, né? Então a gente já vê que ela já tinha pecado. Sendo que a mulher disse que não era para comer nem tocar. Ela adiciona algo que não se vê na instrução do Senhor. Então é um detalhe interessante. O Senhor não tinha deixado essa questão, mas a mulher, ela coloca essa adição aí, tá? Serpente, olha que interessante, gente. Serpente, tá? Tem como significado viver pelas próprias experiências. E também a outra raiz é a palavra bronze. Aqui, eu vou clicar aqui para vocês verem, olha lá, ó. Nahash, deixa eu aumentar aqui, ó. Olha lá, ó. Praticar adivinhação, adivinhar, observar sinais, aprender por experiências. Olha que interessante. Então é isso que eu falo. O hebraico, ele faz conexões, tá? Por favor, gente, mais uma vez, se estiver ouvindo muito barulho aqui, relevem, tá? Tô tentando usar todo o tempo possível aqui para fazer esses vídeos. Nós sempre tendemos a associar a serpente a algo ruim, não é verdade? Mas a Bíblia vai mostrar que não. Que a serpente também é usado para uma referência boa. Pelo fato desse acontecimento, a serpente na cultura foi sempre associada a coisa negativa, né? E a gente sempre via a serpente, o dragão, nas culturas do mundo, né? E bandeiras, na China também é bastante usado a questão do dragão. Então, não se trata só de um ser mitológico, né? Até o próprio Leviatã, né? Que é descrito ali no livro de Jó, mostra isso. Não é a ferro e fogo. Nosso entendimento não para nessa passagem de Gênesis. Não importa o que a cultura associou à serpente. A gente tem que entender isso. Vamos ver o que a Bíblia nos traz. Basta lermos quando Moisés pendura a serpente de bronze no poste. Está em Números 21:8. Então, quando o povo olhava ali no deserto, olhava para a serpente na haste, as pessoas eram curadas. Sempre que o povo passava e olhava para o poste, era curado. Uma representação da cruz de Cristo. Quem é o antídoto para o pecado, senão o próprio Senhor? Não é verdade? Jesus diz, sejam astutos como a serpente e mansos como a pomba. Mateus 10,16. Então, mais uma vez, o Senhor Jesus usando a palavra serpente para representar a astúcia. Nós devemos ser como uma serpente, astutos, sagaz, tá? De modo bíblico, tá, gente? Não de passar a perna nos outros ou fazer coisas que prejudicam o próximo, tá? Astúcia é a questão de pregar o evangelho, de sermos dirigentes quanto à questão da palavra do Senhor. Por que a serpente conseguiu enganar a mulher? Essa é a pergunta. Por justamente Satanás se disfarçar de anjo de luz. 2 Coríntios 11:14. É aí que vem o detalhe, olha que interessante. Isso ainda não responde a pergunta. A serpente era ou não uma serpente? Agora eu vou a mais um detalhe que está na Bíblia, tá? Que vai nos dar vai nos fazer ampliar a nossa visão, ó. Vamos a outra palavra que revela algo extraordinário, ó. A palavra serafim significa, sabe o que, pessoal? Serpente abrasadora. Aqui, ó, vou clicar aqui, ó, seraf, ó, aqui embaixo aqui, ó, procedente, ó, serpente abrasadora. Olha que interessante. Vocês viram como o hebraico ele faz conexões? Porque era um ser que estava no céu, era um ser de luz. Ainda não era um ser destituído do seu cargo. Entendam isso. O mal era um ser de luz. É o Senhor nos mostrando dois aspectos, né? Eu até escrevi errado aqui. A primeira como astúcia, inteligência, e a segunda como ser que não causou espanto na mulher, nem no homem, por justamente ser parecido com um anjo, tá? Que a palavra anjo, como eu sempre enfatizo, ela tem o significado de mensageiro, porque pode significar um mensageiro da terra ou do céu, tá? Pois esse era o seu estado original, ok? Era um ser que estava no céu. Era um ser que andava com 9 pedras no peito. Tem uma discussão de as pessoas acharem que não era ali o Senhor falando do mal. Mas, gente, o texto é bem claro e referente a isso. Nós temos referências quando fala do Senhor Jesus, às vezes de um versículo, e já fala de uma profecia. Agora o texto ali, que é descrito sobre as 9 pedras no peito, que ele andava sobre as pedras afogueadas, tá? Isso aí eu vou deixar para um outro vídeo, mas é bem claro, tá? É bem claro. Tem pessoas que tentam relutar contra isso, estão lutando contra o texto. O texto é bem claro. Vamos lá. Deus disse que a serpente rastejaria sobre o próprio ventre. É uma condição de submissão e humilhação. E sim, tem outro vídeo também de um pastor aí. Ele faz muitos vídeos interessantes
Mas ele fala que o pó, não é essa referência espiritual, não significa as pessoas, ó. E sim, comer do pó da terra é tragar as pessoas. Mas, novamente, isso também é um assunto para outro estudo. Mas, quer dizer, a serpente física, ela come do pó da terra, pessoal? Ela não come do pó da terra. Por favor, ela se alimenta de outros animais. Mas a referência aqui é sim, das pessoas que não são submissas ao Senhor, que não se arrependem, que não acreditam e creem em Jesus. Essas pessoas que não creem, elas vão ser tragadas pelo mal. Elas vão ser tragadas. É uma referência assim espiritual. Não tem como. As pessoas às vezes elas querem deixar só o físico e não quer explanar para o espiritual. E a palavra aqui, pó, nossa, tem diversas referências a pessoas, a povo, tá? A povos, a nações. A própria Bíblia, ela explica a Bíblia. É como o Senhor usa o mar em Apocalipse para mostrar que representa as nações. Então não faz sentido, tá? A cobra, a serpente, ela não come pó, certo? Vamos lá. Vamos agora entender o porquê o Senhor nos mostra que a serpente é um ser astuto. Gênesis 2:25, ó. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus. Olha que interessante. E não se vergonhavam. Dois aspectos de novo. Porque o homem e a mulher não se vergonhavam, porque não sentiam desejos, não tinha essa malícia que o pecado colocou em nosso coração. Olha que incrível a transição. O Senhor colocou que a serpente era astuto. A palavra astuto, ou astúcia, ela também tem como uma palavra, a raiz da palavra, a questão da nudez. Mas a serpente, ela não era nua, porque ela conhecia a ordem que o Senhor tinha dado ao homem e à mulher. Então, ela sabendo da ordem que o Senhor tinha dado, ela foi usar isso contra eles. E o Senhor já sabia que eles estavam nus, porque eles não usariam a ordenança, que era uma só, eles não usariam. Então o Senhor já sabia. Então, olha os dois aspectos. Eles estavam nus, não, como as pessoas. As pessoas hoje, elas estão em pecados, elas estão nuas diante dos olhos do Senhor, espiritualmente, mas elas não sentem vergonha. Olha, tá vendo como se aplica aos dois aspectos? Como a palavra do Senhor é atemporal. Quantas pessoas cometem adultério, estão em promiscuidade, estão enganando as outras, mas elas não sentem vergonha, porque elas acham que as pessoas não estão vendo. Mas o Senhor, Ele sonda o nosso coração, Ele vê a nudez dos nossos atos, da nossa alma. Olha que incrível isso. Esse é o último versículo do capítulo, onde mostra a nudez do casal. Não nudez física, mas espiritual, pois Deus sabia que eles pecariam, pois a ordem dada para não comer da árvore seria quebrada. O Senhor já sabia que a ordem seria quebrada. Tanto é que, que nem Paulo fala, como nós sabemos que estamos pecando? Justamente porque nós temos a lei. Olha outro detalhe. Como eu sei que matar é pecado? Porque ali fala, se você matar é pecado. Ok? Então o Senhor fala, não comer da árvore. Então, eles comendo, eles sabiam que estava em pecado. Por quê? Por quê? Porque eles tinham já uma ordenança, tinha a lei, né? Deixa eu ver aqui a palavra aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo aqui, ó, lá, ó. Arum, tá vendo aqui, ó, em cima, ó, tá grifado, e tem aqui embaixo, ó lá, ó. Tem até aqui, ó, origem da palavra, ó, H6191, ó. Aram, tá vendo aqui, ó, tornar-se astuta a raiz, ó, em seu sentido original, ó. Tá vendo como as palavras do hebraico, elas se conectam? A nudez que o Senhor está mostrando aqui é pelo fato de eles estarem descobertos espiritualmente da ordem que haviam recebido. Logo, no versículo seguinte, diz que a serpente é o ser mais astuto pelo fato de ela saber a ordem e usar isso contra eles. E nós vemos isso, pessoal, justamente também no deserto. Lembra o embate do Senhor Jesus e o diabo? Não foi usado poder, não foi usado magia, mas simplesmente a palavra. O mal tentou usar as próprias palavras, né, contra o Senhor, e o Senhor usando Deuteronômio. Então olha o embate. O mal tentou usar a palavra de um modo distorcido para que o Senhor Jesus pecasse. Então olha os detalhes. O embate é com palavras. As pessoas distorcem muitas vezes a palavra de Deus para conseguir enganar, para tentar enganar as pessoas, para tentar fazer as pessoas se desviarem do caminho que o Senhor as colocou. Então, nós temos que ter domínio sobre a palavra. Domínio, temos que ler, ser diligentes com a palavra.
orarmos para termos entendimento, porque o mal, ele conhece a palavra, ele só não acredita, mas ele distorce. Assim como muitas pessoas que se dizem cristãs, o Senhor fala, muitos virão em meu nome, muitos ungidos, certo? Muitos cristos, pessoal, é ungido, tá? No grego. Muitos ungidos. Quantas pessoas falam, eu sou ungido de Deus, eu sou ungido de Jesus, ninguém pode tocar no ungido do Senhor. Aí você não pode questionar, mas a palavra sim nos dá autoridade para questionarmos, para colocarmos à prova esses espíritos de profecia. Ok? Vamos lá. Quantas pessoas estão na mesma condição? Nus, como eu falei, aos olhos de Deus e não sem vergonha? Muitas. Nós vivemos num mundo onde as pessoas hoje estão nuas, completamente nuas, e não sem vergonha. O cenário é diferente, mas Satanás usa as mesmas táticas. Usa aquilo que Deus deu para enganar os que estão desamparados pela palavra sagrada. Outro ponto para analisarmos é que o Senhor, por outras vezes, usa animais para se referir a Satanás, usando a característica do animal para exemplificar o caráter e modo que ele age. O diabo é como um leão ao derredor. Ele está falando da sua condição de querer devorar aqueles que saem do caminho do Senhor, tá? 1 Pedro 5,8. Dragão, a antiga serpente, Apocalipse 12,9. O dragão aqui mencionado é o Leviatã. Fica claro que o Senhor usa o animal para usar como referência sobre a condição de intenção do diabo, certo? Espero ter conseguido mesmo. Eu escrevi errado aqui, né? Até eu me confundi aqui, ó. Espero ter ajudado, né, na compreensão dessa passagem, que você possa ler, analisar, pesquisar e, claro, sempre orar para que o Senhor te conceda entendimento. Ótima leitura, que vocês tenham um ótimo dia abençoado. Desculpa pelo barulho, mas como eu disse, todo tempo deve ser uma oportunidade para falarmos da palavra do Senhor. Eu tô cansado, é uma correria no dia a dia. Sei que muitas pessoas passam por isso, mas não pode ser desculpa para a gente não deixar de pregar. Não pode ser uma desculpa para não pregarmos o evangelho, não é verdade? Então que você tenha um dia abençoado, que você possa curtir, comentar, deixa a sua dúvida, né, para nós crescermos juntos. Não sei mais que ninguém, não quero saber mais que ninguém, pelo contrário, estou aprendendo, aprendi com outras pessoas também. E a família de Cristo é isso, um aprendendo com o outro e tendo humildade, lavando uns pés do outro. Ninguém é maior que ninguém, ok? Até o próximo vídeo, valeu. Se você gostou, se você achou ruim esse formato do som, peço desculpas. Até o próximo vídeo.